meus irmãos, graça e paz. Graça e paz, igreja. Porque Ele vive. Uma manhã para nós, declare. Posso crer no amanhã, porque Ele vive e vive. Não há temor, temor. Mas eu pensei, Deus, que a minha está. Glória a Deus, o nosso Jesus está vivo. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 11 e 12. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11 e 12. Que diz-nos assim: este Jesus é a pedra rejeitada por nós, os construtores, o qual foi colocado como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Este Jesus é a pedra rejeitada por nós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Espírito Santo, nós te adoramos. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dera de estarmos nesta casa, invocando, adorando, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dera de expressar a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Expressar, ó Deus amado, a gratidão pela semente a qual o Senhor tem colocado em nossas mãos e sendo derramado na Tua presença. Expressar, meu Deus amado, a gratidão por estar em comunhão entre os irmãos. Muito obrigado, Jesus. Não há preço que possa pagar momentos como esse a qual nós estamos na Tua presença. O salmista dissera que mais vale um dia em Teus átrios, em Tua casa, do que em qualquer outras partes 1000. Para nós é um motivo de imensa alegria podermos estar aqui. Obrigado, Senhor. E pedimos a Ti agora que nesse momento não seja diferente o Teu mover, o Teu agir, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós. Toda e qualquer interferência que de alguma forma tente impedir os corações de receber a Tua palavra, seja de ordem física, seja de ordem espiritual, seja de ordem emocional, meu Deus, nós lançamos fora e pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Conduza a Tua palavra, como o Senhor dissera ao profeta Isaías, que ela não volta vazia, antes ela vai e cumpre o que lhe apraz. Ela é certeira na direção de cada coração presente nesta noite. Então nós te pedimos em o nome de Jesus, ó Deus, fale conosco em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar mais um forte aplauso ao Senhor? Nós estamos em Sucote, nós estamos na festa do grande rei, a festa dos tabernáculos. Festa que não é uma festa somente para os judeus. Deus disse: celebrai, subi a Sião e celebrai as minhas festas. É uma festa do Senhor. Está tabernaculando e permitir que o Senhor esteja tabernaculando em nós é um presente para todos nós salvos.
E a festa de tabernáculos nada mais é do que uma das 3 festas. Todas elas são importantes. Nós temos a festa da Páscoa, depois nós vemos Pentecostes e depois nós temos festa dos tabernáculos, que prova o amor de Deus para com aquele povo que durante 40 anos, enquanto caminhava no deserto, o Senhor cuidou deles, o Senhor os abençoou. Eu já disse aos irmãos que uma das minhas maiores experiências lá em Israel não foi quando cheguei no túmulo, não foi quando eu estive no Sinédrio, não foi. No Sinédrio fiquei impactado também, porque lá no lugar onde o Sinédrio tem uma estátua do rei Davi, fiquei impactado porque Davi não estava com uma funda, pastor Edilson, não estava com uma espada, não estava com nenhuma arma, mas a estátua de Davi está com uma harpa, porque Davi era um adorador. As vitórias de Davi foi porque ele foi um grande adorador. Mas o meu maior impacto lá em Israel, você me ouviu falar aqui que eu gostaria de conhecer Beersheba e não estava, e fui. Mas impactante para mim foi quando nós estávamos à noite no deserto, próximo ao Mar Morto, e lá celebra. E enquanto eu estava lá celebrando, de repente eu fui visitado pelo Senhor. Quando você entra, eles dão tâmaras e um prato. Você vai lá, pastor, você vai na festa de tabernáculo, você vai ver. Eles dão tâmaras e uns pratos. E quando eu estava comendo aquelas tâmaras sendo ministradas, Deus assim moveu comigo. Disse: está vendo isso aqui? Está vendo todo esse deserto? Eu cuidei do povo, caminhando no deserto. Ali, irmão, eu comi tâmara com lágrimas. Deus me pegou. Então, festa de tabernáculo traz uma evidência da provisão, do cuidado de Deus. E não somente isso, porque o mesmo Deus que os tirou e o fez caminhar no deserto com mãos fortes, que cuidou deles lá, é o mesmo que vai voltar para buscá-los, não mais para ser provedor no deserto, mas para nos fazer estar com Ele todo o tempo e todo momento. Então, é muito forte festa de tabernáculos. E a prova é o Senhor. Todo ano, pela embaixada de Israel, tem um tema. E esse ano, o tema escolhido pela embaixada de Israel foi exatamente que Jesus é o rei de toda a terra. Então nós estamos celebrando tabernáculos, entendemos que aponta para a volta de Jesus, entendemos que aponta para a provisão, para o cuidado, para os milagres de Deus. Mas o tema desse ano é um tema extremamente forte, porque traz o tema de que Jesus é o rei de toda a terra. E quando Deus falou ao meu coração esse texto, eu disse pela manhã que eu fui na igreja da minha prima, e lá no púlpito que eles têm, que fica na frente, estava lá, Atos 4:12, e Deus me disse: você vai ministrar na festa de tabernáculo sobre esse tema. Então, nós vamos ministrar agora sobre um Deus que é rei sim de toda a terra, que Ele é Senhor dos senhores, mas Ele foi talvez não tão bem interpretado, porque todo mundo esperava esse rei, e antes dele cumprir o propósito de se manifestar como o rei dos reis e senhor dos senhores, ele se apresenta como Salvador, pastor Edilson. E por se apresentar como Salvador, ele foi rejeitado, ele foi extirpado, envergonhado, caluniado, bateram na face dele, cuspiram nele, disseram: esse aí é o rei dos judeus, esse aí que é o rei. Zombaram de Jesus, escarneceram dele. Então, nós vamos entender nesta mensagem que o propósito de Deus em mandar o seu filho para essa terra foi exatamente para buscar aquilo que se havia perdido. O homem estava perdido em seus pecados desde o Éden. No Éden, Deus colocou o homem ali para que todas as coisas sujeitassem a ele. O propósito de Deus em criar o homem à sua imagem e semelhança, e
deu a ele poder e autoridade para dominar sobre tudo. Deus, dominai sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre todos os répteis. Você dominará. Deus deu comando de domínio para o homem. Mas você sabe, a serpente, ela iludiu a mulher, ela persuadiu a mulher. Eu vi hoje num desses textos do TikTok de um irmão, ele trouxe uma palavra poderosa. Ele disse, os meninos conversando, disse assim: eu vou trazer as coisas para casa, eu vou ser o provedor de casa. E ele disse sim, porque no dia que a mulher trouxe a provisão, os caras meio trouxe a provisão, o homem, no dia que a mulher trouxe alguma coisa para o homem comer, ele foi lançado fora do paraíso. Os caras estão brincando com isso, a mulherada vai ficar brava, hein? Mas a mulher, ela come do fruto, viu que não morreu. Adão, por sua vez, também não viu que não morreu, e deu a Adão para comer. E nós tivemos aqui o bispo Fabiano, né? Professor de hebraico, e o ano que vem ele vai vir dar um seminário para nós aqui, uma conferência que nós vamos fazer aqui, ele vai vir ministrar. Falou muito, fica até com receio de falar do Éden depois que ele pregou aqui. Mas Adão come, e você sabe que ao comer o pecado entrou. E o diabo talvez, claro, só para nós entendermos, poderia dizer: está vendo, olha, essa é a coroa da criação de Deus, isso aqui é a imagem e semelhança de Deus, caiu, fracassou. E se isso aqui é a imagem e semelhança de Deus, eu coloquei por terra. Pela sua concupiscência, pelo seu desejo, ele caiu. Desde lá da queda, Deus, no seu propósito, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado o seu filho como cordeiro. Então, Deus aparece à serpente, tanto a serpente quanto ao homem e também à mulher. A mulher, ele disse: eu vou aumentar a sua dor de parto. Ao homem disse: tu vai comer do suor do teu trabalho. Eu disse essa manhã que tem gente que fala: vou encontrar com Adão, vou dar um pau em Adão, porque se não fosse Adão a gente não ia trabalhar. Que é isso, irmão? A gente iria trabalhar. Esse negócio de não trabalhar é coisa de preguiçoso. Nós só não iríamos ficar tão cansados, né? Como é que você chega do seu trabalho em casa? Arrebentado, não chega. Isso é culpa do Adão. Trabalhar, você já ia trabalhar, nós já iríamos trabalhar. Então, o homem soa para chegar, trazer o sustento para a sua casa. Ele vai suar, ele vai penar, pena demais, chega cansado, quebrado, morto, quase que morto. Foi o Adão que fez aqui, a consequência do pecado trouxe isso. Mas o trabalho já era previsto, porque Deus colocou ele lá para lavrar a terra. Então ele já trabalhava, ele só não cansava. É por isso que você faz um trabalho e aí você já está, não aguento. Eu disse essa manhã que eu procuro facilitar a vida da minha esposa. Eu vejo ela cansada do trabalho. Falei amanhã e quero repetir aqui, agora filmado, que eu vou começar a receber você com um chazinho agora, aquele que você gosta. Deixar mais assim, sabe? Facilitar a vida da minha esposa, porque ela chega muito cansada. Não que eu não me canso no meu trabalho, mas ela cansa mais. E agora também eu coloquei uma banqueta, 2 travesseiros. Então eu estou atendendo as pessoas daqui para cima, eu estou bacana, daqui para baixo às vezes eu estou de short e deitado. Então está tudo tranquilo, eu estou descansando. Então vou facilitar a vida da minha mulher. Mas Deus disse essas consequências devido ao pecado. Deus disse à serpente, Gênesis 3:14, Deus disse assim: então o Senhor disse à serpente, vou ter que correr, vou correr mesmo. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. Verso 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Já estava dizendo, Deus já estava dizendo para a serpente, para o diabo, que a antiga serpente, que Apocalipse vai se tornar o dragão,
Quando diz que ela se alimentaria do pó da terra, é o pecado. Lá no Éden era a serpente. Nós homens, nós seres humanos, nós somos pó. Nós viemos do pó da terra, nós somos feitos de barro. Do que a serpente se alimenta? De pecado. Então era a antiga serpente e hoje vai se tornar, já se tornou o grande dragão, o dragão do Apocalipse. Mas Deus disse, da semente da mulher, essa que comprometeu o futuro do homem, da semente dela vai nascer um, que é muito mais poderoso do que tudo e que todos, que vai pegar a sua cabeça, ó serpente, você pode ser dragão, você pode ser o que for, ele vai ferir a tua cabeça, é certo que tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a tua cabeça. Estava falando exatamente de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando estava pendurado lá preso, o diabo feriu o calcanhar de Jesus, levando à morte, mas o apóstolo Paulo vai dizer que um dia, Jesus esmagará a cabeça da serpente, debaixo dos seus pés, vai se cumprir para a glória de Deus. Vai se cumprir. Deus estava dizendo assim: o meu projeto não está acabado, não foi terminado. O diabo pode tentar sempre frustrar os projetos de Deus na vida do homem, mas Deus está sempre pronto para dizer: tudo bem, ele errou. Por isso que ele escreve: filhinhos, eu vos escrevo para que não pecar, mas se vocês pecar, vocês têm um advogado. O diabo está aí para acusar, mas Jesus está como Salvador para nos absorver e nos fazer converter a Ele, entender o propósito dele em nossas vidas. Então, Gênesis 3:21 diz que Deus providencia vestimentas para ele de um cordeiro. Aquele cordeiro tipificava exatamente Cristo Jesus. Através de Cristo, a nossa nudez é coberta. Através de Cristo, o nosso pecado não é só restaurado, é perdoado e livre desse pecado. Através de Cristo. Por que as pessoas não entenderam? Jesus se apresenta agora, o rei que todos esperavam, ele se apresenta agora como um homem. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, e o verso 3 e 4, 5 e 6, vai dizer o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, antes dele se manifestar como rei, Paulo vai dizer: só tinha uma razão pela qual nós pudéssemos ser purificados, se por um pecado de um homem, todos pecaram, e agora o primeiro Adão pecou, e o último Adão, que é Jesus, veio como homem, e ele se submeteu a um sacrifício. E Paulo vai dizer: não há outro homem, não há, com todo respeito a todos os líderes de outras religiões, não há sequer Maomé, não há sequer Buda, não há sequer Allan Kardec, não há sequer Ellen White, não há sequer um dos criadores da Testemunha de Jeová. Nenhum deles sequer pode se colocar como mediador entre nós e Deus. Somente o Filho de Deus poderia fazer isso, Jesus Cristo. E aí Adão pecou, ele veio em forma de homem para restaurar o que havia sido destruído. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Qual é a obra do diabo na vida de nós seres humanos, irmão?
Matar, roubar, destruir. Ninguém mata mais do que o diabo. Ninguém destrói mais sonhos do que o diabo. Ninguém acaba com famílias mais do que o diabo. Ninguém destrói sonhos mais do que o diabo. Ninguém está levando mais gente para o inferno do que o diabo. Mas a minha sorte e a tua sorte, que há um justo homem que se manifestou em glória, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Se manifestou não como o grande recebendo glória, mas se manifestou como homem. Como homem. E João vai dizer, João capítulo 1 e o verso 11, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória cheia de graça e verdade, e nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Agora escute, o tema de tabernáculos, Jesus é o rei de toda a terra, e esse rei, ele agora desce como homem, ao invés de pessoas adorá-lo, de pessoas servi-lo, ele agora desce e ele começa a servir. Eu disse essa manhã, nós temos dificuldade às vezes de enxergar algumas pessoas como grande, Patrícia, e eu tomei exemplo da minha casa agora. Quando eu olho de cima da minha casa agora, às vezes tem alguém passando lá e varrendo a rua, arrancando os galhos. E eu disse essa manhã, quando as pessoas passam por um gari, vou citar um exemplo, um gari que está varrendo a rua ou servindo alguma coisa, dificilmente você vai ver as pessoas dizerem assim, bom dia. São pessoas, são quase que profissões invisíveis, não se vê. Agora se passa alguém com roupinha de ver Deus, terninho, pata, tal, nós já olhamos, já ficamos assim, se olhar eu dou bom dia, você nem conhece, porque parece que tem mais visibilidade. Aí Jesus não veio com essa visibilidade toda, ele veio servindo, como alguém que só se tornou visível por causa dos sinais, prodígios, maravilha e milagre, mas alguém comum no meio de homens comuns, sem pecar, cheio de amor, cheio de graça, e todo mundo esperando o grande rei para derrubar o império de Roma politicamente. Vem alguém servindo, vem alguém que diz assim, olha, se alguém quer ser grande, quer entender o meu reino, você quer ser grande, torne-se servo de todos. Você quer ser visto, se humilhe, porque aqueles que se humilham debaixo das mãos potentes do Senhor, Ele o exalta. Isso, irmão, isso nos constrange. Porque hoje eu vou pregar sim de um Cristo Rei, mas eu quero que você conheça o Cristo Salvador. E é essa palavra que ardeu no meu coração para ministrar em tabernáculos. Sabe por quê? O Cristo Salvador para nós se tornou obsoleto, ou seja, caiu em desuso. Por quê? Até mesmo porque as pessoas querem um Deus como esse rei. Que rei? Que cura. Já viu nas igrejas? Quem vem buscar hoje vai levar. E se não levar? Quem veio doente hoje vai sair curado. E se não sair? Quem entrou quebrado hoje vai ser ministrado e vai ganhar carro, casa. E o Ed disse aqui da chave, vai ganhar chaves. Eu entendo o que ele estava dizendo, porque Deus trouxe uma chave e virou chave. Esse é o Senhor, o Rei Todo-Poderoso. Imagine, que pode fazer, entendemos que pode. Mas escute, para nós entrarmos nesse processo de aceleração, nós entendemos que muitos de nós fomos lubrificados e persuadidos. E nós temos pregado aqui que nós temos que ter a nossa visão ampliada para não cairmos no encontro do diabo, ser cegado nossos olhos. Hoje todo mundo quer um rei que prospera, não que seja pecado, irmão.
Se tem alguém aqui nesse bairro que prega mais prosperidade, e não é teologia da prosperidade, é a Bíblia. A Bíblia fala de prosperidade. É essa igreja. Mas escute, esse Senhor somente que provê e tal, as pessoas, e o Hélito disse aqui, quando alguém o vê só como o Senhor que cura, vai embora, diz, não devo nada para mim. Quando vê o Senhor que somente restaura a minha família, eu vou embora. Mas escute, quando entrar dentro de nós, que o nosso Jesus, além de ser provedor, Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Sabe por quê? Ele se tornou o meu Redentor. Antes de se tornar rei, Ele se dispôs da sua glória por amar a mim. A mim quando? Quando eu estava no pecado, quando eu estava no delito, quando eu estava nas minhas transgressões. Ele olhou para mim como Salvador. Escute, Ele não olhou só para mim quando eu estava talvez com alguma enfermidade, ou quando a minha família estava passando por dificuldade financeira. Ele olhou para mim e disse: talvez as suas finanças não melhorem, talvez essa enfermidade te leve, mas conheça a mim como teu Salvador, como teu Redentor. Talvez não estou com aquela glória toda, porque sinal de que as coisas estão dando certo, irmão, de que a bênção está acontecendo, não é sinal de que a pessoa vai ser salva. Aprenda isso. Tem muita gente que está, oh, graças a Deus, glória a Deus. Naquele dia ele vai falar: te conheço de onde? Da onde é que eu te conheço? Porque eu fui seu Senhor que proveu para você. Eu fui seu Senhor que te curei. Eu fui seu Senhor que te abençoei. Mas eu nunca fui o seu Salvador, porque você nunca permitiu. Porque para servir o Jesus Salvador, tem que ter e andar pelos princípios aos quais Ele estabelece. Quer ser salvo? Entenda o Cristo Salvador. Eu quero ser salvo. O que eu faço? Hein? Vende tudo que você tem. Tudo? Tudo. Eu achei que o Senhor... Não, tudo. O Senhor Salvador, Ele não abre porta somente. O Salvador, Ele diz assim: você quer me conhecer como Salvador? Tome a tua cruz. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz. Eu cantava um hino muito antigo, que talvez não tenha um conceito teológico muito bom, mas dizia assim: a cruz foi a mais pesada, por fora só havia madeiro, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só havia o madeiro, mas por dentro estavam meus pecados. Está todo mundo querendo um evangelho onde o Senhor provê todas as coisas, mas as pessoas não querem mais saber de um Jesus que fala assim: olha, eu quero mudar a sua vida, e para mudar a sua vida, para mim ser seu Salvador, você não pode ser você mais, eu tenho que viver em você. Então negue-se a si mesmo. O que adulterava, não adultera mais. O que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que era violento, dê a outra face. Entenda que é esse Cristo. É esse Cristo. Quem era bravo aqui? Eu era bravo, um pouquinho. Aí o Salvador entrou. Redentor. Não foi assim? Não era não? Como é que era? Não era a menina de R$1? Aí ele entrou. Não foi? Ó. Redentor. Alabacandaramaramasa. Me libertou.
Eu tenho sim. Eu fui curado das minhas feridas, de muitas coisas, muitas portas foram abertas. Mas tem uma coisa, pastor Edilson, um apartamento, uma casa, qualquer homem pode me dar. Sabe, uma cura, alguns convênios médicos pode resolver. Agora alguém entrar assim, ó, na minha frente e dizer assim: olha, eu vou ser mediador entre você e Deus, para que você não seja condenado. Ninguém, mas ele disse: eu sou o Cordeiro que me coloco no teu lugar. Ele é o meu Redentor. Aleluia. Não há nenhum outro homem, não há nenhum outro homem que se coloque. Eu disse pela manhã e ela olhou de novo. Eu fico ali e eu choro, porque quando ela diz assim: obrigado, Senhor, porque eu estava prestes a separar. E é verdade, estávamos mesmo prestes a separar, mas tu entrou no meu lar. Isso foi exatamente em junho ou julho de 1096. 2 meses que o pastor tinha nascido. Eu cresci no berço, caí do berço. Já alguém que saía na quinta e chegava na segunda. Irmãs calmas dessas igrejas, irmãs passivas, domésticas, abençoadas. Se o maridão sair na quinta e chegar na segunda, ele entra ou não? Não, né? Pois é, irmão. Eu saía na quinta e chegava. Eu saía jueves e chegava miércoles. Miércoles é quarta. Eu saía jueves e chegava lunes em casa. Mira se pode, como ser isso? Pois ela aguentava. Aí ele entra na minha vida. Eu tô de repente eu escuto uma voz que fala assim: o que você está fazendo aqui? Aí eu paro. Você deve ser alguém. Continue tocando de novo. O que você está fazendo aqui? A sua mulher e seu filho estão em casa. Esse lugar não é o teu lugar. Eu não te chamei para isso. Ele se revelou para mim, pastora Janaína, como Salvador. Ele não falou ali, vou abrir porta, não. Como Salvador. Quando aquilo entrou no meu coração, eu cheguei em casa e falei para a mulher: eu desci do púlpito e disse assim para os meninos. Eu disse: a partir de hoje, sou crente. Os caras... Você estava tocando agora, você é crente? Sou. E faltava 2 meses para nós gravarmos. E alguém disse: e agora? Eu era um dos vocalistas que iria gravar. Não que minha voz seja tão boa quanto a da pastora Pamela. Ou como a do Gu. Você vê o Gu, gente? O impactou muitas noites e muitos dias meu, viu, Gu? Porque eu fico repetindo. Quase que eu furei o negócio toda hora. O Redentor. Aí agora ontem eu vi o outro. Moisés. Eu nunca andava tão bem quanto eles. Mas ele falou comigo e eu desci. E os meninos disseram: rapaz, deixa de ser bobo agora que a gente vai fazer sucesso. Então, quem entende Jesus e recebe como Salvador, que sucesso, irmão? Sucesso sobe e desce. Quem recebe Jesus como Salvador tem uma vida de triunfo. Ah, mas triunfo é o quê? Sofre igual um condenado aqui. Pois é, irmão. Mas um dia, nós estamos em tabernáculos. Teologicamente há uma grande, não sabemos dizer o dia nem a hora, mas há uma grande probabilidade de Jesus voltar na festa de tabernáculos. Assim que terminar a 10ª trombeta, que Rosh Hashanah, a abertura e a iniciação de tabernáculos, também tipifica a volta de Cristo. Nós poderemos estar aqui e Jesus voltar. Alguém disse: o sucesso sobe e desce. Quantas provas você passa aqui? Mas se você entender Jesus como seu Salvador, você tem uma vida de triunfo. Sabe por quê? Aqui a gente briga por ouro, irmão. Lá, ouro. Ó, aqui ó,
o durão quebrado aqui, ó, recebeu ele como Salvador, lá vai estar assim, ó. Isso aqui, rapaz, nós brigávamos por isso aqui na terra. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais serve para ser pisado, porque depois que o Salvador entrou na minha vida, nada mais importa. Todas as coisas serão possíveis, mas se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Então, escute, Jesus como Salvador, ele não foi compreendido, porque todo mundo quer estar do lado do rei para ter posições. E os 12, a mãe dos 12, falou assim: olha, Senhor, permita que um senta à direita, outro à esquerda. Sério, vocês estão confundindo o reino. Vocês estão confundindo. O meu reino, que não é dessa terra, não é assim. Primeiro que não compete a mim escolher sim o meu pai. Mas depois, o maior tem que ser servo de todos. E é esse evangelho que nós precisamos voltar a anunciar. Eu não estou dizendo como para dizer que Deus não vai prover, que Deus não vai agir. Mas eu preciso entender que Ele é meu Salvador. O que Jesus fez por mim, irmão, o que fez por você, ninguém poderia fazer. Ok, então, como que eu entendo isso? É impossível alguém que seja salvo não querer ver salvação e não caminhar por ela. E hoje o evangelho, todo mundo é assim: não, eu tenho ele no meu coração, ele está comigo. Não tem Jesus como Salvador. Desculpe, é realidade, é verdade. Porque quem é salvo nega a si mesmo e segue ele. É realidade. Dói na gente. Mas eu pensei também. A partir de hoje eu estou em casa, eu estou servindo a Deus. A maior manifestação de que sou salvo é querer ver pessoas salvas. A maior manifestação nessa igreja de ver os cristãos salvos aqui é todo culto ou toda célula, você lá sabe se for preciso. Sabe? Tem uma célula lá, você olha para a vida do peão, está assim lascado como você estava. Não em sentido de ter, mas em sentido de ser. Família no bico do corvo, tá tudo desgraça. Aí o cara se apresenta a você, você é salvo. Aí você diz assim: tá ruim as coisas mesmo, né? Tá difícil, né? Não, salvo não faz isso, irmão. Salvo, como é que é? Seu marido agora virou o Van Damme lá, tá quebrando tudo dentro de casa, tá colocando você no pau. Não, senhora, não aceito isso não. Ao invés de, porque o não salvo fala assim, separa e larga. O salvo fala assim, ó: ah, se você conhecesse o Jesus que eu conheço. Vamos lá na célula comigo. Ah, não dá para ir. Você vai, vou te levar. Salvo. Tem tabernáculos amanhã. Ah, eu não consigo ir porque tem luta. Salvo. Porque o salvo é inadmissível para nós salvos não querer que outras pessoas sejam salvas. Eu sei que às vezes dá vontade de largar pelo caminho. Como a minha tia disse para mim: eu desisti de orar por você. Não é fácil. Mas hoje eu sou salvo. Por que eu sou salvo? Porque o Jesus provedor, com toda a glória, com todo o poder que ele tinha para tocar em mim, ele não se manifestou como alguém que proveu, ele se manifestou como alguém que me libertou de mim, perdoou os meus pecados. Irmão, pensa num cara, e aí você pensa de você. Tem uns aqui que tem a ficha mais suja do que o pau de galinheiro que eles falam. E os galos agora estão modernos, né, irmão? Os de lá de casa, eles dormem em pé, assim, não tem nem pecado. E aí tá meia-noite. Meu Deus, o galo tribulado. É meia-noite ainda, é só 5 horas. Mas escute. Ele se apresentou como
Salvador. E confundiu todo mundo quando mudou a sua vida. Ele não só te deu um carro, uma casa, uma família, não. Ele mudou a sua vida. Ele mudou a minha vida. Porque hoje, se ele fizer, está certo, eu estou com ele. Se ele não fizer, eu estou com ele também. Ele mudou a minha vida como Salvador. Ele mudou a minha vida. E João vai dizer, e você já conhece João capítulo 3 e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não julga, mas quem crê nele não é julgado. E quem não crê? Você vê todo mundo hoje, quem é você para julgar? Né? Esse evangelho barato. Quem crê, irmão, está salvo. Quem não crê, está onde? Fala, está com medo? Quem crê está salvo. Quem não crê está onde? Tem meio termo, irmão? Quem crê está salvo e está onde? Está no céu, está ou não? E quem não crê, está onde? Por que a gente não fala? Olha, cuidado, não pode julgar. A palavra está dizendo. Aqui não é o Jesus Rei, é o Jesus Salvador. Você crê? Crê, está salvo. Não crê, inferno. Mas ele é bom. Ué, que mais tem lá no inferno é gente boa. Se iluda não. O que mais tem lá no inferno é gente boa. Por quê? Queriam Jesus Rei, soberano, que fizesse tudo, mas nunca quis um Jesus Salvador que mudasse a vida dele. Quem crê? E tem o texto que diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Aliás, você que está muito tempo aí, não vai, chove, não molha, pode se batizar e não se batiza, cuidado. Quem o Senhor pensa que é? Olha o ladrão da cruz. O ladrão da cruz teve algum encontro para ele ir? Teve algum batismo para ele fazer? Teve ou não? Não teve. E você? Quantos? Já teve. Aí eu não estou preparado. Gente, quem não está preparado para se batizar, está preparado para ir para o céu? Responda a igreja, por favor. Quem não está preparado, vive dizendo que não está preparado para se batizar, está preparado para ir para o céu? Mas o que a gente fala? Não, Deus é amor, Ele é rei, o rei de toda a terra, o Senhor de toda a terra. No último momento, Davi, Deus olhou para o cara e salvou ele. Está todo mundo achando que vai acontecer isso. Então o que eu preciso fazer hoje? Eu quero o Senhor como rei, como provedor, como eu quero. Meu Deus, como eu quero. Mas se a minha vida não for transformada, irmão, se a sua vida não for transformada, não tem como Ele tabernacular em você. Ele não habita em templos que não decidiram caminhar com Ele. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Pergunta para Ele se Ele está mesmo com você. E olha, faz uma leitura na Bíblia e vê se Ele está com a gente. Ele está comigo, aí eu olho. Bom, Ele diz assim, os que me amam faz a minha vontade. Eu faço a vontade dEle? Não, então Ele não está com você, santo. Ele pode estar te abençoando, pode estar fazendo muitas coisas, mas você não será salvo. Desculpa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu preciso ser salvo. E Ele, como Salvador, Ele foi humilhado? Foi, ninguém entendeu. Mas a nossa sorte, quando Ele veio buscar o que se havia perdido, Ele veio buscar a mim, Ele veio buscar você. Como Salvador, Ele precisava antes de não ser servido, mas servir. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, e eu concluo aqui essa mensagem. Os seus o rejeitaram, olhavam para ele e diziam, você não é o Cristo? Você não é a autoridade? Você não é o poder? Você não é o rei dos judeus? E agora faz alguma coisa? A ponto que Pilatos vai dizer assim, ei, fala alguma coisa, eu tenho autoridade. Coloca aqui para mim, tá? Filipenses 2. Eu não preciso ler, eu leio mesmo. Eu tenho autoridade para te soltar. E aí Jesus disse assim a ele, 2:5, isso, pode deixar aí. Eu tenho autoridade para se soltar. E Jesus olha para ele assim. E eu imagino, gente, vocês viram aquele olhar de Jesus? Imagine o olhar de Jesus olhando para Pilatos, o cara que achava que era o cara. Jesus olhando para ele e falando assim, que autoridade você tem? Nenhuma autoridade lhe é constituída, a não ser aquela que veio do meu Pai.
Se eu quiser, eu rogo ao Pai, e legiões de anjos tomam conta desse negócio. Mas para manifestar o Salvador que sou, ele fechou a boca como cordeiro mudo. Ele se sujeitou tudo aquilo. Foi vergonhoso demais. As pessoas se decepcionaram. Eu preguei esses dias os dois no caminho de Emaús, não aconteceu. Mas a nossa sorte, que esse que foi como Salvador, e o profeta Isaías vai dizer, Isaías 56, que nós não olhávamos formosura, não víamos nada nisso nele. Paulo vai escrever aos irmãos em Filipenses, como é que um salvo tem que agir? Olha como eu e você agora salvo nele, temos que agir. E o porquê? Tendo em vós o mesmo sentimento que há ou que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele despojou de toda a sua glória. Ele a si mesmo se esvaziou. E ele assumiu forma de servo. Vai vir um grande rei. Nasce um camarada lá que entra em Jerusalém montado num jumentinho. Ao invés de entrar em um carro criado por ele, ele entra num jumentinho. Ele se humilhou a si mesmo, tornando a Deus obediente até morte, e morte de cruz. Só que não acabou aí. Olha só, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus.